quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor. Nação flamenguista, o clima esquenta, né, sobre essa negociação aí envolvendo o Hugo Souza, né? Pior que a gente só tinha ouvido as partes do Corinthians, né? O Corinthians tinha apresentado várias garantias, o Flamengo tinha recusado, porque o Flamengo tinha se arrependido de vender o goleiro, e a gente nunca tinha escutado nada referente ao Flamengo, né? O lado do Flamengo, né? Por que o Flamengo tinha recusado essas garantias? Será que o Flamengo tinha se arrependido de ter vendido o Hugo Souza? E os corintianos sempre descendo a lenha na diretoria do Flamengo, né? Porque o Flamengo não queria negociar mais o Hugo Souza, tinha se arrependido, os valores são baixos, não estava cumprindo com o que tinha no contrato. Será que era verdade, pessoal? Pois é, Marcos Braz entrou aí ao vivo no programa, desmascarou os corintianos. Pessoal, vamos ser realistas. Hugo Souza foi vendido barato? Ok, mas vamos ser realistas, né? O barato, e eles não têm dinheiro para pagar, né? O Corinthians não tem dinheiro para pagar, né? Vocês fiquem no vídeo até o final que vocês vão entender, né? Além de não ter dinheiro para pagar, ele quer que o Flamengo venda de qualquer custo. O Flamengo, além de ser muito barato, acho que é por obrigação, né? O Corinthians ter garantia, mais garantias que pague, e cumprir também, né, com seus compromissos, não honrando o que fez com o Mateuzinho, né? Então é uma discussão bastante ampla, né? Vamos acompanhar o corte aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Sport, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que Marcos Braz aí falou, né? Desmascarando os corintianos. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Sem enrolação, vamos acompanhar aí, nação. Vamos lá. Faz amigos, né? Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem pro pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo, e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal. E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%.
Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso, o Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno. O futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir ou qualquer outra situação seria, se estivesse errado ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia em que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí, para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui a sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Valeu, Braz. Muito obrigado, presidente. Quer comentar? Tem até 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente, ou um comentário. O Braz está sendo cumprido, é o que ele falou. Ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações. Está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30? Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians. Agora, Braz, rapidinho. Não está indo muito barato para o Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. A pergunta foi para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, tem 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato para o Corinthians no final das contas? Depois que ele começou a se apresentar, sim. O que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito obrigado pela sua resposta. Um grande abraço, uma ótima noite e ótimo fim de campeonato e parabéns pela Copa do Brasil. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Valeu, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Pessoal, o Marcos Braz revelou tudo aí, né?
revelou e desmascarou os corintianos. A verdade é essa, né? Eles querem, por fim da força, que o Flamengo aceite as garantias do Corinthians. Vocês escutaram as palavras de Marcos Braz. Como é que o Flamengo vai aceitar uma garantia, pessoal, que não cumpriu compromissos anteriores? Justamente de Mateuzinho, né? O Flamengo vendeu o Mateuzinho, o Corinthians precisou de garantias também. O Corinthians deu garantia, o Flamengo aceitou. Primeiro problema que teve de pagamento, Corinthians e Flamengo. O Flamengo foi atrás da garantia, a garantia disse que não pagava. Não pagou, não honrou com os compromissos. Aí na nova negociação com o Hugo Souza, o Corinthians apresenta as mesmas garantias. O Flamengo recusou na hora. Recusou na hora. Teve problema de pagamento? Não, mas é porque eu vejo muito torcedor corintiano, inclusive, mano, dizendo que o Flamengo está recusando as garantias do Corinthians. O Corinthians pode oferecer qualquer garantia. Vamos lá, pessoal. Primeiro, que não é toda empresa que vai querer ser fiadora do Corinthians. Ponto. Segundo, as empresas que o Corinthians está oferecendo, está tendo problema com o Flamengo, né? Já teve problemas anteriores, então não adianta. Não adianta você querer colocar no contrato empresas que, quando é para exercer a questão da garantia, eles estão voando fora. Isso é certo? Não. O valor é baixo? Eu até acho que é baixo, mas não tão baixo assim, né? O presidente explicou. Ninguém sabia, né? O Flamengo ainda tem 40% de Hugo Souza, pessoal. Corinthians com 800 mil euros, né? Em torno de R$1 milhão vai dar, né? 1 milhão de euros, né? O Corinthians está comprando 60% do jogador. O Flamengo vai ficar com 40%, né? Então, numa possível negociação, o Flamengo ainda tem esse percentual em cima, né? Poderia ser melhor? Poderia, né? Mas é como o Marcos Braz disse aí. Quem é que vai adivinhar? Ele foi com valores até menor, né? Para Portugal, Europa, né? Ele foi com os números bem abaixo, né? Desse que veio para o Corinthians, né? Para exercer a questão da compra dele, time lá. Muitos dizem que ele foi bem lá em Portugal. Como é que o cara foi bem se os números para a Europa? Aqui no Brasil já é baixo esses valores, e na Europa Marcos Braz disse que os valores eram abaixo, ninguém quis comprar. Veio para o Corinthians abaixo. O Flamengo não queria botar ele com o titular Rossi. Então o Flamengo negociou com o Corinthians, né? Até pegando essa parte aí da cláusula da compra, né? E o Flamengo fica com 40%, né? Então, se a gente for analisar e refletir, não foi tão caro assim, pessoal. Mas também não foi tão barato, né? E para o Corinthians comprar, não... Será que o Corinthians não tem 5 milhões de reais, pessoal? É em torno ali de 5 milhões, né? É uma vergonha se não tiver, né? Não tiver 5 milhões em caixa, né? Fazendo esse moído todinho. Ele não tem garantia, não apresenta garantia. O Flamengo não aceita as garantias. Então acho que o mais certo era o Corinthians comprar, né? E os torcedores corintianos que não entendem, pessoal, eu sei que muitos levam para o lado da emoção, né? Lado do torcedor, dizendo que o Flamengo não quer aceitar, que o Flamengo não quer vender, que o Flamengo se arrependeu. O Corinthians pode apresentar até a Casa da Moeda. Não, pessoal. Volto a dizer, a situação que o Corinthians está hoje, não é toda empresa que vai querer ser fiador. E as poucas que estão sendo fiador, quando chega na hora de cumprir os compromissos, estão tirando o corpo de lado. Você acha que o Flamengo vai dar o jogador, o seu ativo? Marcos Braz esclareceu, deixou bem claro. E eu acho que ele está certo, né? A verdade está mais do que certo, né? O Flamengo não pode dar seu jogador assim de mão beijada, né? Até porque tá indo bem, né? Se tá indo bem, o Corinthians... Eu acho, né? Não sei, né? Eu acho que o Corinthians tem 5 milhões de reais nos cofres, né? Se não tiver, pessoal, vamos ser realistas. Pode fechar as portas. Pode fechar as portas se não tiver 5 milhões de reais, né? O valor é muito baixo para um clube de futebol. Principalmente, por que é que a gente diz que é baixo? Porque a gente analisa muito a questão do Flamengo, né? O Flamengo, esse valor aí... O Flamengo já tinha pagado há anos, né? Mas o Corinthians tá moendo. Marcos Braz jogou na cara dos corintianos. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.